O Cântico de Moisés e do Cordeiro, capítulo 15. Goiás News. Notícias. Sem mais delongas, vamos lá. E vi outro grande e admirável sinal no céu: 7 anjos, que tinham as 7 últimas pragas, porque nelas é consumada a ira de Deus. E vi um como mar de vidro misturado com fogo, e também os que saíram vitoriosos da besta, e da sua imagem, e do seu sinal, e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro, e tinham as harpas de Deus. E cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei dos Santos. Quem te não temerá, ó Senhor, e não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão, e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Apocalipse 15, 1-4. Para algum de vocês, seguidores do canal, que tenha interesse de fazer algumas compras online, nós temos 2 lojas parceira. Uma delas se chama Magalu, e a outra é a loja americana. Link, logo abaixo da descrição. Boas compras! O capítulo 15 de Apocalipse nos mostra uma visão futura de todos os vitoriosos que não adoraram a besta, que não fizeram parte do império da besta, seja na sua fase pagã, seja na sua fase sacro-romana. O Cântico de Moisés, que é relatado em Êxodo capítulo 15, é um cântico de libertação. Cantavam, também, um novo cântico do Cordeiro pelos 144.000. Conforme Apocalipse 14, 1-3, e olhei, e eis que estava o Cordeiro sobre o monte Sião, e com ele 144.000, que em suas testas tinham escrito o nome de seu pai. E ouvi uma voz do céu, como a voz de muitas águas, e como a voz de um grande trovão, e ouvi uma voz de harpistas, que tocavam com as suas harpas, e cantavam como cântico novo diante do trono, e diante dos 4 animais e dos anciãos, e ninguém podia aprender aquele cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Apocalipse 14, 1-3, o mar de vidro retoma a passagem de Ezequiel capítulo 1. Trata-se de uma alusão ao domo celeste, ao firmamento, pois ele é feito de cristal puro de quartzo, e sobre as cabeças dos seres viventes havia uma semelhança de firmamento, com aparência de cristal terrível, estendido por cima, sobre as suas cabeças. E debaixo do firmamento estavam as suas asas direitas uma em direção à outra, cada um tinha 2, que lhe cobriam o corpo de um lado, e cada um tinha outras 2 asas, que os cobriam do outro lado. E, andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, um tumulto como o estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas. E ouviu-se uma voz vinda do firmamento, que estava por cima das suas cabeças. Parando eles, abaixavam as suas asas. E por cima do firmamento, que estava por cima das suas cabeças, havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira, e sobre essa espécie de trono havia uma figura semelhante à de um homem, na parte de cima, sobre ele. E via como a cor de âmbar, como a aparência do fogo pelo interior dele ao redor, desde o aspecto dos seus lombos, e daí para cima, e, desde o aspecto dos seus lombos e daí para baixo, vi como a semelhança de fogo, e um resplendor ao redor dele. Ezequiel 1 e 22-27, o livro de Ezequiel também faz menção ao mar de vidro misturado com fogo, ao se referir ao firmamento ou abóboda celeste, sobre o qual se encontra o trono de Deus. Então esta visão futura nos diz que havia algo semelhante a um trono que parecia de pedra de safira e fala da aparência do fogo. Curiosamente, a safira mais rara do mundo tem cor de âmbar, fogo. Todos os salvos de todas as nações aparecem em Apocalipse 15 já cantando um novo cântico, o cântico da vitória, o cântico de Moisés e do Cordeiro. 7 anjos com as 7 pragas, as pragas, derramadas taças, irão consumar a ira de Deus contra o Império Sacro Romano. O versículo 5 diz: E depois disto olhei, e eis que o templo do tabernáculo do testemunho se abriu no céu. Apocalipse 15, 5. Assim como o Apocalipse fala das 7 trombetas, na mesma ilusão de acontecimentos, juízos, contra o Império Romano, as 7 taças são igualmente o juízo final de Deus. Versos 6-8. E os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do templo, vestidos de linho puro e resplandecente, e cingidos com cintos de ouro pelos peitos. E um dos 4 animais deu aos 7 anjos 7 taças de ouro, cheias de ira de Deus, que vive para todo sempre. E o templo encheu-se com a fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no templo,
até que se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Apocalipse 15, 6 a 8. Essa fumaça são as orações dos santos, como já vimos no estudo de Apocalipse 8.